Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Estamos hoje aqui no começo do livro de Jó. O irmão Vinícius já fez uma introdução e nós estamos aqui na lição 1 e 2, na lição 1, referente aos capítulos 1 e 2 do livro de Jó. Claro que todo o sentido daquilo que a gente vai ver, desse calvário, desse homem, se completa na leitura de todo o livro. O capítulo 1 e o capítulo 2, nessa lição, ainda é como se fosse, em parte, uma introdução. Porque ali vemos como é que um homem chamado Jó, um homem que vivia num lado afastado do planeta, afastado do nosso país, na região do Oriente, e era tido como o mais rico da região, era riquíssimo, cai numa sequência de desastres pessoais. Agora, o que ressalta para nós desde o início é que a riqueza, ou a perda da riqueza, melhor dizendo, não advém do pecado. E a virtude não é segurança de que o sofrimento não alcance alguém, pois alcança. Infelizmente, a gente tem essa parte da nossa existência que nos acompanha enquanto caminhamos por aqui. Não é que busquemos o sofrimento, mas é ele que nos acompanha e nos alcança. Não importa o nosso nível de virtude, o que a gente pode fazer é esperar na misericórdia do Senhor. Pois na sua soberania Ele pode muito bem ser misericordioso conosco e é tudo isso que esperamos. Lembrando que o próprio Jó diz: o que eu esperava que não me acontecesse, isso é que me sucedeu. Isso acontece no momento de Jó em que ele cumpre todas a sua ritualidade, né? a sua religiosidade, a sua espiritualidade com o Senhor. Quando seus filhos pecam, ele acha que eles pecam, ele já vai e faz o sacrifício para que Deus perdoe aqueles pecados, porque os filhos se reuniam em festanças, e nessas festanças não se sabe o que acontecia, ou o que podia acontecer, o que aconteceu. Então Jó preventivamente estava sempre orando e fazendo sacrifícios para que esses filhos estivessem protegidos pelo Senhor. Tinha muitas cabeças de gado, enfim, era uma vida esplendorosa, cheia de esplendor. O acusador de nossas almas chega para Deus, para Yahvé, e diz a ele, e ouve dele, aquilo que Deus fala com muito afeto, com muito carinho, com amor mesmo. E eu acredito que o certo orgulho de pai vê o meu servo Jó, porque ele vê integridade em Jó, e tem esse prazer de falar. Então o inimigo desafia a que Jó seja exposto. Sim, porque ele diz, claro que Jó é fiel, você pôs em torno dele um muro de proteção, ninguém chega nele, ninguém o alcança, ninguém o toca. Agora veja, se ele não tiver esse muro de proteção, como ele vai se comportar. O acusador quer dizer, é da natureza do homem ser desleal, trapaceiro, mentiroso, um hipócrita. E é isso que Jó vai demonstrar se o Senhor parar de protegê-lo. Deus então retira essa proteção, pondo alguns limites. Então o inimigo chega até Jó e destrói todo o seu patrimônio. Destrói, tira a vida de seus servos, pela ação da maldade humana, usando homens como instrumentos. Finalmente, ele ainda diz para Deus que, como Jó permanece fiel, que tire também a saúde. Então, novamente, Deus permite que tire a saúde de Jó, limitando a que não tire a sua vida, que o inimigo não tire a vida de Jó. E aí começa então esse pior momento, porque Jó fica coberto de chagas malignas. A gente pode pensar aqui em tumores, coisas que explodem do seu corpo, porque o texto não é específico, mas eram coisas terríveis, que Jó se senta sobre a cinza, provavelmente fora da cidade, e se raspa com telhas para limpar toda aquela pustulência, toda aquela sujeirada, e fica assim na sua agonia. É tamanha a sua agonia que a sua mulher que acompanha de perto sugere ele para amaldiçoar Deus, para blasfemar contra Deus e morrer, buscando ver em Jó o término daquele sofrimento inextinguível, implacável, inenarrável.
Jó recusa, porque ele fala: recebemos de Deus o bem, não receberíamos também o mal? É uma ideia de que há uma soberania de Deus, de que Deus está no controle de tudo, e ao homem cabe permanecer respeitosamente em fé, em adoração, em obediência, em expectativa do bem, em esperança, enfim. Como Jó já havia dito antes, quando perdeu todas as suas coisas, todos os seus bens, que viemos para aqui sem nada, nu viemos ao mundo, e nada levaremos também, para lá voltaremos da mesma forma. É uma ideia de volta, uma ideia de que ele veio de Deus e volta para Deus, falando assim genericamente, e é o que nos cabe nesse momento e nos serve. Podemos ver em Jó e que se destaca nessas duas lições, e é isso que vamos permanecer desses dois capítulos, melhor dizendo, da lição 1, é que o sofrimento alcança todos, indistintamente. A gente precisa ser bem realista quanto a isso e continuar a expectativa, a mesma de Jó, de que essas coisas não nos sucedam na misericórdia do Senhor. E a ausência de riqueza não significa pecado. Ora, como eu não sou pecador, como eu sou um servo bem comportado, vou ficar rico. Ou não vou ficar rico se pecar. Não há essa distinção. Pelo exemplo de Jó, não há. É simplesmente uma situação que se alcança. Naturalmente que, abençoados por Deus, podemos alcançar uma vida tranquila e digna na bondade dele. Pois essa é a nossa expectativa, que ele coloque seu muro de proteção em torno de nós, que já temos, e não retire, para podermos continuar a caminhar com ele. E a soberania de Deus, sobretudo essa, está no controle de tudo, e tudo que fazemos é dentro daquilo que ele já nos colocou para nós. Então, dentro da autonomia da vontade, podemos fazer o mal ou o bem, mas escolhemos fazer o bem. Ontem eu estava conversando e a Lídia me lembrou que a situação de Sadraque, Mesaque e Abednego se assemelha também e nos serve como exemplo, embora aqui não relacionado diretamente à lição, mas pelo exemplo sim, numa situação que o pastor Jorge falou numa live, inclusive, que aqueles homens, aqueles jovens, aqueles garotos padeceram tudo de ruim na mão dos caldeus, dos babilônios, até serem escravos lá na capital do país. E quando estão para ser jogados na fornalha, eles dizem: seja como nosso Deus quiser. Tudo o que houver de ser, será, mas continuaremos com Deus, e não adoraremos a ti, ó Nabucodonosor, nem a sua estátua. Veja que é a situação deles também aceitarem a soberania de Deus, de acreditarem que tudo sucederá conforme a bondade de Deus, qualquer que seja a consequência no tempo humano e no espaço humano. Eu disse que não queríamos comentar todo o livro, mas a gente sabe no livro de Jó que ele vai ser novamente tornado uma pessoa muito rica, uma pessoa de filhos, uma pessoa de bens, uma pessoa com muitos servos, e a gente pode ver a compensação material. Essa compensação material não é uma obrigação de Deus nos dar. Não há uma situação nesse sentido. Claro que Jó nos serve de exemplo e nos enriquece com isso. Mas o próprio Jesus, o Jesus histórico, o Jesus homem, veja que todo o seu sacrifício não é recompensado visivelmente para ele, porque a sua vida finda ali. Claro que a recompensa dele, a justiça de Deus realiza nele. Ou seja, ele é glorificado, ele é adorado hoje por milhões de seres humanos no planeta. Após a sua ressurreição, a ressurreição que nós também teremos. Mas veja que para o tempo de Deus há alguma coisa que se realiza nesta vida e alguma coisa que não se realiza aqui, mas na continuidade dela num outro momento da existência espiritual humana. Por isso também nem sempre vemos a punição do ímpio, do injusto, do perverso.
pois é alguma coisa que se realiza diante de Deus. E além disso, há muitas perversidades que a justiça humana não teria como exercer a condenação. Isso é claro, né? É muito bom que ela realize aquilo que ela pode, mas ainda que se escape dela, a justiça se realiza, pois Deus é justo. E se vemos isso na vida de Jó, alegria para nós, porque sabemos que nessa vida ainda isso pode ocorrer, e isso é bom também. Bom dia, irmãos. Ficamos hoje por aqui. Obrigado.